Amém? Então, Vitor, eu queria que você se apresentasse e fique à vontade, certo? Pode começar a ministração e a gente vai interagindo. Se eu tiver alguma colocação, a gente vai conversando, alguma pergunta. E caso você que está nos vendo e nos ouvindo tenha alguma pergunta a fazer, você pode deixar aí nos comentários ou enviar para o nosso WhatsApp, que por sinal está desatualizado aqui na imagem, né? Mas você pode enviar sua pergunta e no final da live o Vitor e eu estaremos aqui para responder todas as perguntas, tá bom? Então, todas, né, Aquilo? Pela fé, né? Claro que a gente não sabe tudo. Se não souber, a gente responde na próxima, tá bom? Então, muito boa noite, graça e paz, Vitor. Seja bem-vindo. Agora é contigo, meu irmão. Saúde os amados ouvintes, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vitor Emanuel Aquino de Menezes. Eu sou pastor do Ministério Cristo Vive, um ministério voltado à assistência social dos pequeninos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso ministério é voltado justamente para atender aqueles invisíveis da nossa sociedade. Amém. Glória a Deus. E o tema dessa live de hoje é um tema que aflige uma boa parcela do povo evangélico. São os nossos filhos pródigos, porque um dia eles retornarão à casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Por um motivo ou outro, se afastaram dos caminhos do Senhor. Dados muito imprecisos, mas em conversas com irmãos, esse é um problema recorrente. Verdade. Quando a gente encontra uma pessoa na rua e ele nos reconhece como cristão, volta e meia a gente ouve aquela frase: eu já fui crente, eu estou desviado. É muito triste, queridos, e o Senhor nos trouxe ao meu coração, o coração do pastor Mário, essa situação para a gente estar conversando, para a gente estar debatendo. Amém. É um texto muito interessante que o Senhor Jesus, uma parábola que o Senhor Jesus nos propõe no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se,
foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro, cevado, e matai-o, comamos e regozijemos. Porque este meu filho que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Amém. Amados, essa parábola, meu querido pastor Mário, que o Senhor Jesus nos propõe, ela nos traz alguns detalhes que devem ser observados para uma melhor compreensão. Verdade. A primeira delas é que a época em que Jesus propôs a parábola, a sociedade ela era agrária, numa sociedade rural, onde os filhos eram a força de trabalho das famílias. Verdade. Naquela época não tinha internet, não tinha uma série de recursos tecnológicos que nós temos hoje. As influências que os jovens sofriam naquela época eram basicamente as da família e as dos amigos, dos vilarejos próximos. Então, o que a gente começa a sentir disso aí? Para os judeus, apacentar um porco era algo abominável. Verdade. Porque o porco para o judeu é um animal imundo. Verdade. Então, um filho de dono de terras, que tinha tudo, pegou toda a sua herança, gasta de forma dissoluta em terra distante, se afasta de sua família, se afasta dos conceitos com quem conviveu, que aprendeu. Naquela época, os pais, avós, mãe, a família em geral, que eram responsáveis pela educação dos filhos. Verdade. Não tinha faculdade, não tinha nada disso não. E, no entanto, Jesus mostra a todos nós, olha, independente da era que nós vivemos, estes fatos da discordância de opinião, da discordância de visão de mundo entre pais e filhos, é algo que o próprio Senhor Jesus já narra quando do seu ministério. É verdade. Então isso não é uma novidade familiar. É verdade. Aqui um detalhe interessante. A parábola do filho pródigo, geralmente as parábolas, elas não dão nomes, né? Porém, mesmo a parábola, sendo uma parábola, sendo uma história, uma alegoria que Jesus estava falando, é uma realidade, né? Tanto para aqueles dias como para os nossos dias. Quantas famílias, né, têm dentro do seu convívio desavenças, diferenças, intrigas, problemas, certo? Com certeza havia naquele lar algum problema para aquele filho querer sair, pedir a herança antes do tempo, porque a herança só era recebida pós-mortem, e ele pede antes, certo? Então, poderia, vamos dizer aqui, vamos alegorizar, né? Vamos analisar, conjecturar aqui.
aquela família poderia ter um problema, ou relacionamento pai e filho, ou entre irmãos, ou os dois, certo? Para aquele jovem querer sair. Alguma coisa estava acontecendo, certo? Ele pede parte da herança que só seria dada após morte. O pai dá. Aí eu pergunto a você, Aquino, você acha que o pai deu a parte da herança feliz com a atitude do filho? Será que o pai estava ali contente? Ou ele deu, né? Mas o seu coração estava triste, porque não era vontade dele que o filho saísse de casa. O que é que você acha? As situações que o Senhor Jesus coloca nas parábolas, apesar de serem alegorias, elas tratam de temas reais. Isso. Elas tratam de temas corriqueiros, tanto naquela época como na nossa. Verdade. A discordância de pai e filho, ela vem desde os tempos de Noé, de Adão. Verdade. São coisas que nós temos que parar para entender. Eu hoje estava aqui dando uma olhada no Face, né? Então, uma publicação da nossa querida e amada pastora Socorrinho. Certo. Um texto da pastora Tanuri, lá de Belo Horizonte. É até interessante esse texto, porque ela explora algo que às vezes nós não nos damos conta. A falta de comunicação. Verdade. Entre uma geração e outra. Por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas visões de mundo são totalmente diferentes e às vezes antagônicas às dos nossos filhos. Verdade. Na nossa formação, na nossa adolescência, minha, sua, que nós somos contemporâneos, nós não tínhamos telefone celular. Não. Ricas eram as famílias que possuíam uma linha telefônica. Nós tínhamos televisão preto e branco. De tubo. De tubo. O telefone era aquele que discava assim, ó. Era, exatamente, né? Então as nossas influências eram outras. Nós sofríamos influência das nossas famílias, dos nossos amigos, mas o nosso universo ele era muito reduzido. Verdade. O nosso universo de informação era muito reduzido. Jornal naquela época eram só os jornais impressos. Verdade. As revistas eram caríssimas. Verdade. Né? Televisão não existia TV fechada, era só TV aberta. Só isso. Verdade. E da mesma forma como acontece hoje, aquela época, as informações que nós recebíamos é que eles queriam que passasse. Verdade. Então, a visão de gerações ela é muito diferente, tanto naquela época como agora. Se um filho nosso vira e fala de forma rebelada, eu vou embora de casa, não quero mais saber de nada, me dá o que eu tenho direito. Qual pai que vai ficar feliz? Nenhum. Entendeu? Às vezes a gente não consegue entender determinadas coisas e o cristão, por sua vez, tem um agravante. O cristão, por conhecer a palavra de Deus, o pai, a mãe, eles têm um foco na educação tradicional. Eles têm foco na educação cristã, aonde nós temos determinados preconceitos estabelecidos por Deus. É verdade. Esses conceitos são estabelecidos por Deus e que o jovem, a própria situação da juventude, ela vai ser contra. É verdade. A questão da subordinação à autoridade.
que hoje Entendeu? difícil, né, a gente vê nessa geração nova. E aí, Aquino, você, com o que você falou, o pai, embora tenha dado parte da herança, né? Você chegou à conclusão, e eu também creio assim, que o pai não queria que o filho saísse. Porém, ele permitiu, né? Ele permite, e a gente sabe que ele começa a orar para que o filho retorne. Porém, eu tenho convicção que ele não queria que o filho retornasse da mesma forma que ele saiu, mas retornasse arrependido, transformado. É verdade? O que é que você acha? A realidade é que... Filha, põe água para mim aqui. A realidade é que o pai, narrado na parábola, assim como todos nós somos capazes de dar a nossa vida, de entregar a nossa vida para o amor do nosso filho. Verdade. Quantas e quantas vezes nós, pais, passamos madrugadas nos hospitais, orando, Verdade. cuidando, chorando, clamando a Deus aos pés da cruz para que Deus livre daquela enfermidade. Só que estas coisas, as madrugadas em claro, elas só são vistas pela nossa ajudadora idônea. Verdade. E por papai. Isso mesmo. Os filhos não têm essa recordação. É verdade. Os filhos não se lembram do bem que lhes foi prestado. É verdade. Porque, infelizmente, o ser humano, de uma maneira geral, tem a memória seletiva. É verdade. Então, a vontade de todo pai, não só do pai do filho pródigo, mas de todo pai, é que nós tenhamos, que os nossos filhos tenham o melhor. Amém. É verdade. Que os nossos filhos tenham o melhor. Às vezes, nós, pais, deixamos de comprar uma roupa, comprar um calçado, fazer aquele upgrade no computador que a gente gosta. É verdade. Para poder dar uma assistência melhor aos nossos filhos. Só que estas coisas, elas não são reconhecidas, como também não o eram pelo filho da parábola que Jesus apresenta. Porque todas as histórias bíblicas, todas essas parábolas, todos os personagens, eles tratam de problemas da alma do ser humano. É verdade. Esse conflito, esse choque de gerações, esse confronto de ideias, ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas que seja com respeito, né? Sim, esse aqui é o problema. Nesse texto que a pastora Socorrinho colocou, ela fala de algo que eu vejo com uma importância muito grande nos relacionamentos. Eu vou falar especificamente de mim. Meu pai era uma pessoa muito sistemática. Então, meu pai não dava chave de porta de casa para filho. Nós tínhamos um horário para entrar em casa. Eu também. Entendeu? Muitas e muitas vezes, meu pai nem conversava o que ele ia fazer, na grande maioria delas. Meu pai fazia e pronto. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai ficar sem gostar. Esse diálogo, ele nunca foi uma coisa tranquila. E uma coisa que eu me recordo bem, eu não sei se com você, seu pai, sua mãe,
mas eu creio que com a maioria das pessoas contemporâneas nossas, não tinha esse negócio de pai ser amigo de filho. É verdade. Sabe? Não tinha isso. Verdade. Eu respeitava meu pai, porque ele era o meu pai, e o meu pai impunha a vontade dele, porque ele, além de pai, ele era o provedor da casa. É verdade. Era da mesma forma aqui, não? Então, só que, passado um tempo com a minha maturidade, depois dos meus filhos, o que chegou ao meu coração? O que Deus traz ao meu coração? Olha, aquele cara que eu vi envelhecer, ele não é só o teu pai, ele é teu melhor amigo, ele é o teu conselheiro, porque todas as vezes que eu precisei, era ele que estava ali para me apoiar. É verdade. Entendeu? Todas as vezes era ele que estava ali para me apoiar. Então a juventude hoje, ela acha desnecessário ouvir e tentar tirar proveito das nossas experiências. É verdade. Eles acham que no nosso tempo, por nós não termos por nós não termos na nossa época esse conjunto tecnológico à disposição, nós somos pessoas incultas, nécios. É verdade. Que as nossas, é verdade. Que as nossas experiências não valem nada. É verdade. Que eles é que sabem das coisas. Infelizmente, né? Nós somos desinformados. É verdade. Eu me lembro, Aquino, meu pai, né? Eu não tive o prazer e a honra que você teve de conviver com seu pai. Meu pai se separou da minha mãe quando eu era criança. Porém, eu nunca levantei a voz, nem chamei meu pai de nada, nem minha mãe. Meu pai nunca bateu em mim. Ele só olhava para mim, eu já ficava quietinho, né? E quando ele falava, me dando qualquer conselho, certo? Muitas vezes eu chorava, porque a bronca dele era falando, entendeu? Já minha mãe não, minha mãe batia, mas eu respeitava, entendeu? Nós não vemos hoje na nova geração, ou na geração dos nossos filhos, o respeito, né? Infelizmente, em algum momento, esse respeito, ele não existe mais. Como você mesmo falou, né? Infelizmente. O que acontece, o que eu vejo nessas situações todas, é o problema da falta de comunicação. É o que o texto que a pastora Socorrinho... Mas aí, Aquino, eu lhe pergunto uma coisa. Falta de comunicação, beleza. Se você consegue conversar com seu filho. Mas se você não consegue, se seu filho não quer ouvir, se seu filho não quer dialogar com você, se seu filho acha, como você mesmo falou, que nós não temos nenhuma cultura, nenhuma experiência, nada de bom para passar, que eles são doutores e sabem tudo. Como ter um diálogo com uma pessoa que não quer diálogo? Aí nós vamos entrar no problema dessa live de hoje. Nós, cristãos, eu não gosto do termo evangélico, eu gosto do termo cristão. Nós somos discípulos de Cristo. Nós, cristãos, achamos, de uma maneira geral, que a nossa salvação vai ser passada para os filhos como se uma herança fosse. E não vai. Verdade. A salvação, ela é individual. Os nossos filhos necessitam ter um encontro real e verdadeiro com o autor e consumador da nossa fé. Verdade. A palavra de Deus, ela traz promessas para os nossos filhos que nós, pais cristãos, achamos que elas vão se cumprir independente do que nós venhamos a fazer. É verdade. Vou citar só algumas. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 3, 11. Filho meu,
Não rejeite a disciplina do Senhor. Mais à frente, nós temos alguns que eu amo. Algumas promessas que eu amo de paixão. Mas o fato de eu amar não vai transformar a vida do meu filho. Verdade. O fato de eu fazer aquela proposição positivista do tipo, eu tomo posse da palavra, meu irmão, isso não vai resolver nada. Não resolve nada. Porque não adianta eu falar que eu tomo posse da palavra se a palavra não estiver guardada no meu coração e se eu não tomar providências para que isso alcance a vida do meu filho. Do tipo, meus filhos são herança do Senhor? São. São sim. Isso não é promessa não, isso é uma realidade. Meus filhos são discípulos do Senhor? Depende. Depende dele e não de mim. É verdade, depende dele. A condicional está nele, não está em mim. Meus filhos serão profetas do Senhor? Depende. Verdade. Tem um versículo, uma promessa, lá no livro do profeta Isaías, que eu gostaria de colocar esta aqui como Amém. Uma promessa para a vida do pai e mãe cristãos. Só que essa depende muito mais de nós. Antes daquilo de você ler o texto de Isaías, você até falou, né? Da sua experiência. Eu vou falar também da minha, né? Um pouquinho. Eu cometi um grave erro na adolescência e pré-adolescência dos meus filhos, certo? Eu era militar, né? Somos militares, né? Não deixamos de ser, mas estava na ativa. Brucutu por natureza. Brucutu por natureza. Nós tínhamos a atividade no quartel, que já nos consumia muito do nosso tempo. Tinha o ministério e a família. E, num determinado momento, que foi na adolescência dos meus filhos, onde a minha presença seria, seria de extrema importância, eu priorizei o ministério e o trabalho, certo? Hoje, todos eles são adultos. Eu não tenho mais filho pequeno, eu tenho 2 netos. Então, quando não há mais diálogo nesse caso, tudo que nós podemos fazer é orar. E crer, como você vai ler, né, o texto, e crer na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Foi o que aconteceu com o pai do filho pródigo. Como a gente conversou aqui antes, o filho só lembrou porque o pai ensinou. Senão ele não teria lembrado. É verdade? Esse drama familiar que você relatou, eu vivo, você vive, uma quantidade imensa de famílias cristãs vivem. Verdade. Entendeu? Pastores, líderes religiosos. E o que a gente consegue vislumbrar nisso? Por excesso de zelo com as coisas do Senhor, com o reino de Deus, muitas vezes nós negligenciamos o maior e mais importante ministério que Deus nos deu, que é a nossa família. É verdade. Mas eu creio 100% que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, que ela é fiel e que ela vai se cumprir. Amém. Nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, porque eles
são herança do Senhor. Amém. Eu creio. E algo muito importante é que a própria palavra nos ensina que ela não volta vazia. A palavra verdade. foi semeada. Verdade. Esses filhos, eles foram ensinados no caminho do Senhor. Isso. Entendeu? Ensinamos, demos o exemplo e, né, levamos ele até onde pudemos. Até onde pudemos. A casa do Senhor. Talvez não da melhor maneira, mas nós levamos. Verdade. Né? Então, esse texto do profeta Isaías, que eu acho maravilhoso, quando Deus fala através do profeta, lá no capítulo 65, versículo 23, diz o seguinte: não terei filhos para vergonha, Aleluia. nem tristeza, mas paz e alegria. Aleluia, glória a Deus. Promessa. Amém. Só que tem um detalhe. Nós, o Espírito Santo nos brindou, eu digo que a todos os cristãos, porque a honra de falar de Deus não foi dada nem a anjos. Esse é um ministério do ser humano. É verdade. Perdão. Esse é o ministério do ser humano e nós conseguimos com muita facilidade, com um pouco de conhecimento bíblico, anunciar as boas novas do Evangelho. Amém. Através dessa pregação, o Espírito Santo, que tem o ministério de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Amém. O Espírito Santo de Deus, que é santo, ele tem esse ministério e às vezes, com o nosso pouco falar, né, porque a própria palavra diz que não é pelo muito falar, é pelo nosso pouco falar, quem convence o homem é o Espírito Santo. É verdade, uma função só dele. Pessoas se achegam a Deus e o Senhor coloca essas almas nas nossas mãos para que nós façamos o discipulado delas. Eu hoje não estaria aqui se vocês, Socorrinho, não tivessem nos discipulado há 24 anos atrás. Glória a Deus. Né? Eu e Marilene não estaríamos aos pés do Senhor. Sabe, vocês nos ensinaram que provações viriam, que nós deveríamos ser persistentes. Às vezes, esse amor, esse cuidado, esse zelo com as almas que se chegam a Deus, nós não temos em casa. É verdade. Eu falo que eu não tive. Verdade, eu também. Com meus filhos mais velhos. Numa fase, né? Como eu falei, numa fase deles eu não tive. Estou tentando corrigir com essa geração que Deus me possibilitou. Amém. Então, nós não tivemos esse zelo, e há algo muito importante que nós devemos fazer agora, que nós não fizemos na época, mas enquanto a vida há esperança. Da mesma forma como nós demonstramos aos nossos discipulandos, né? Porque o discipulado, eu sou discípulo de Cristo, estou colocando outra pessoa no caminho da salvação. Verdade, glória a Deus. No caminho da vida eterna. Amém. Então, a gente fica se perguntando, eu perguntei a Deus, por que dessas coisas? Eu não sei como você conversa com Deus, mas quando eu oro a Deus, Ele me responde na palavra. Amém. E eu peço confirmação, e a confirmação vem através da palavra, em outro texto. E o que Deus me respondeu foi o seguinte: filho, quando você discipula alguém, o que você entrega da parte de Deus para que essa pessoa enxergue em você a luz de Cristo? Porque, meu amado pastor Mário, como a gente diz na caserna,
A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. Entendeu? Eu e Marilene, a gente volta e meia se pega dando risada dos nossos tempos lá de Comunidade da Graça, onde eu me batizei com o pastor Douglas, que a socorrinha andava com a varinha na bolsa. Né? E que os meninos ficavam dentro da igreja, ela só olhava. Verdade. Sabe? Então, nesse discipulando, algo que o discipulador, algo que aquele vaso que o Senhor coloca para nos mostrar o norte, o que ele nos mostra? Ele evidencia os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são descritos na carta à igreja da Galácia, aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22, 23. Assim diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a felicidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Então, há tempo de reverter esse quadro? Sempre há. Enquanto há vida, a Deus esperança pode trabalhar, porque Ele trabalha, Ele não cessa. Verdade. Os nossos sofrimentos, as nossas aflições do dia de hoje, já foram resolvidas amanhã. Verdade. Porque ontem Deus é. Como Amém. diz, parafraseando aqui o pastor e músico Cleiton Queiroz, ontem Deus é. Amém. Hoje Deus é. Amém. E amanhã Ele é. Glória a Porque Deus. para Ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro. É verdade. Ele não se prende a eras. É verdade. Ele não está preso a um século, não. Deus visita o calendário da forma que bem quer e bem entende. Ele é verdade. Então, as nossas aflições hoje, o nosso choro, a nossa lamentação, ela tem a solução no Senhor com o nosso amadurecimento. É verdade. Eu até falei, né, aqui para você, do meu pai, né? Meu pai orou por mim, me consagrou ao Senhor, morreu, não viu, né, o seu filho servindo ao Senhor. Depois de muitos anos da sua morte, porque quando ele faleceu eu tinha 19 anos, eu fui ter, aliás, o Senhor veio ao meu encontro, né? O Senhor é que veio ao nosso encontro. Eis que estou à porta e bato. E aí eu tive uma experiência com ele e estou aqui hoje. Então, mesmo após a morte dele, Deus continuou trabalhando, ouviu a oração dele e respondeu. Tremendo, né? Meu irmão, o Senhor Jesus fala disso. Ele fala o quê? Uns são os que plantam. Verdade. E outros são os que colhem. É verdade. A nossa existência ela é muito breve. A nossa existência na Terra é muito breve. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? É alguém que foi comissionado em terra estranha, mas que um dia ele vai retornar para casa. Amém. Amém. Nós vamos retornar para a casa do Pai. Amém. Né? Então, a solução que eu vejo para esse nosso dilema e de tantos outros cristãos, de tantas outras famílias cristãs, está em a gente ser cristão em casa. Verdade. Sabe? Está em a gente ser cristão em casa. É começar a discipular os nossos. Não, mas não existe mais diálogo. Poxa, pode não existir agora, mas se Deus decretar, o diálogo começa a hora que terminar a live. É verdade. Com um pedido de perdão. É verdade. Sabe? Com um pedido
de reconciliação, vamos nos entender, vamos nos perdoar, vamos verdade. começar uma nova etapa da nossa vida. E é exatamente isso, Aquino, que a parábola nos mostra. O filho, ele teve que chegar, como nós conversamos antes, né, da live, teve que chegar ao ponto de comer aquelas bolotas que os porcos comiam. Aliás, ele não comeu, ele desejou, a palavra diz, né? Nem isso ele tinha para comer. Não tinha. Mas ali, ele não tinha. Ali, ele se lembra do que o pai ensinou a ele. Ele se arrepende, pede perdão, porque ele diz: pequei contra os céus e contra o meu pai. Não sou digno de ser chamado de filho. Voltarei a ele e pedirei que ele me receba como um dos seus empregados. Veja aí, ele não voltou o mesmo filho que saiu. Ele voltou arrependido. Não é tremendo? E essa situação, ela traz uma posição, tanto para os nossos filhos, quanto para nós. Verdade. Eu vou voltar lá na primeira promessa, na primeira realidade. Os filhos são heranças de Deus. Amém. Quando a gente reconhece que errou por estar ausente, é a hora em que nós, pais, temos que pedir perdão a Deus por ter negligenciado a criação dos nossos filhos, que são herança dele. É verdade. E quando a gente pede perdão a Deus, o perdão, ele se transforma em uma torrente de águas que contamina, que inunda quem está em volta. É verdade. Sabe? Porque, em primeiro lugar, o pecado foi nosso. É verdade. O pecado foi nosso. E o ser humano, principalmente o cristão, como diz lá o Senhor através do apóstolo Jeremias, do profeta Jeremias em Lamentações 3,39, o que ele fala? De que se queixe o homem, o ser vivente? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Verdade. Nós somos, de forma ácida, o fruto da nossa semeadura. Verdade. É o que está lá nós colhemos aquilo que nós plantamos. Verdade. Né? Então, se agora, com o reconhecimento do Deus, me perdoa porque eu pequei, porque eu errei, se eu faço a confissão do meu pecado perante o Senhor e troco a semente da minha semeadura, entendeu? Plantando sementes de conversão minha, de arrependimento meu. Amém. De perdão, liberar perdão. Amém. Aí, meu amado, nós vamos fazer aquilo que todo crente tem que fazer em qualquer situação, não é só nessa. É buscar aquele que pode nos aconselhar. Amém. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é vizinho, não é o Dr. Google. É o maravilhoso conselheiro. Amém. É o príncipe da paz. Aleluia. Os frutos do Espírito, a partir do momento em que a gente pede perdão, em que a gente muda a semeadura, esses frutos do Espírito vão fazer que nós possamos refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Aí nós vamos conseguir ser sal e ser luz para os nossos filhos. É verdade. Enquanto nós não reconhecermos que pecamos, que erramos, e que os nossos filhos, de uma forma muito torta,
eles têm uma certa razão, entendeu? Enquanto a gente não reconhecer isso, Verdade. porque o pai do filho pródigo, ele olha para o filho com todo amor, todo carinho, sabendo que tudo aquilo que ele vai fazer vai dar em nada, mas ele não diz não para o filho. Verdade. Ele busca, naquela situação, ele busca ali um ponto de interseção. Espera aí, vamos chegar a um bem comum. Tu quer o que é teu? Não vai dar certo não, mas toma. Você, em outras palavras, né, que ele está dizendo, eu estou querendo passar para você a minha experiência. Você não quer me ouvir. Então você vai aprender, né, apanhando da própria vida. Em outras palavras, é isso. Exatamente isso. Mas ele busca um consenso. Ele não Verdade. fala não para o filho. Não, ele disse... consenso. Verdade. Ele busca atender aquele anseio do filho. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que concordar com a posição dos nossos filhos. Entendi. Principalmente quando a gente vê e tem a compreensão bíblica de que aquilo é errado, de que aquilo é pecado diante de Deus, né? Todavia, nós precisamos ter o conhecimento e ter o entendimento que o Senhor não nos deu filho para vergonha. Amém. Eles vão tomar as decisões deles, da mesma forma como nós tomamos as nossas. Verdade. Vão errar. Um dia, quem sabe, pela maravilhosa e infindável misericórdia do Senhor, eles venham reconhecer que estão errados. Amém. Eu creio. Não existe diálogo, o filho está longe, que é o caso dos meus, José Maurício, Ana Beatriz, estão longe, não temos contato, mas eu estava assistindo uma pregação de um pastor eu gosto muito das pregações dele, um homem de Deus, pastor Hernandes Dias Lopes. E nessa pregação dele ele trata de um assunto, desse assunto, né? Não da forma como nós estamos conversando, mas ele fala acerca das orações de causas impossíveis, que só são impossíveis aos nossos olhos, porque para Deus não há impossível. É verdade. E ele fala, irmãos, nós devemos orar até quando? Aí ele olha e ele mesmo responde, nós devemos orar até que. Devemos orar até que. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante e eu tenho buscado ela para a minha vida, que é a passagem do rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías ir até lá e fala, olha, arruma aí tua casa que tu vai morrer. Acabou, filho. Acabou pra tu. O rei recebe a notícia, de imediato o que ele faz? Vira o rosto para a parede e começa a chorar e traz à memória, Senhor, tenho andado retamente nos teus caminhos. E começa a fazer uma lamentação, uma oração em forma de pranto, que é ouvida por Deus. Meu irmão, nós temos um memorial descritivo daquilo que nós fazemos para o Senhor, e Ele contempla esse memorial. Amém. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Povo de Deus que nos ouve, o nosso trabalho, o nosso gemido, o nosso ai na obra de Deus, não é vão no Senhor. Amém. Não é vão no Senhor. Nós temos que orar até que o Senhor olhe esse memorial e fale,
meu servo, tenho contemplado o teu sofrimento. Vou mudar a tua história. Amém. Vou transformar o teu pranto em alegria. Amém. É o que nos cabe como pai, mãe, irmãos, filhos, fazer. Verdade. É orar até que essa promessa se cumpra na vida Amém. da nossa família. Amém. E eu digo para você, meu irmão, sem sombra de dúvida, nenhuma palavra de Deus semeada no coração dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, de netos, foi em vão, nenhuma voltará vazia, elas foram semeadas. Elas foram semeadas. É verdade. E ao contrário do que a gente pensa, essa passagem de Apocalipse, ela nos traz uma realidade que às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente não se dá conta. A gente pensa, poxa, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu da minha família. Olha o que virou minha família. Meu irmão, se Deus não deixa um passarinho sem comida, É verdade. se Ele nos afirma que nem Salomão, com toda a riqueza, toda a sabedoria, jamais se vestiu como lírio do campo, É verdade. que após o apogeu do seu tempo ele seca e morre, ele vai esquecer da gente? Não esquece. Jesus Cristo fala o que lá em Apocalipse 3? Eis que estou à porta do teu coração e bato. Meu amado pastor Mário, ele não fala eu estarei. Ele não fala eu estive. Eu estou. Ele fala, Aleluia. eu estou, é agora. Glória é a Deus. Momento, é o Amém. tempo todo. Amém. É o tempo todo. Jesus trabalha tempo integral. É verdade. Jesus não tem turno de trabalho. Agora eu vou trabalhar, amanhã eu trabalho um pouquinho. Não. Ele não dorme. Ele não dorme. Aleluia. Eu estou à porta do coração e bato. Amém. A hora que você ouvir a minha voz e me convidar, porque eu sou muito educado, Jesus é um gentleman. É Eu verdade. entrarei e cearei convosco. Verdade. Nós, às vezes, nós nos esquecemos de observar a palavra no íntimo. É verdade. No íntimo. A gente lê a palavra de Deus, mas a gente, às vezes, lê de forma despretensiosa. É verdade. Jesus está lá. Jesus está lá, ele está batendo. Aquele que nasceu de mulher, teve um ministério de 3 anos, foi traído, crucificado, e depois de 3 dias ele reconstruiu o templo, ele ressuscitou. Hoje ele está vivo à destra de Deus Pai. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, é Deus conosco. Ele está conosco, cumprindo uma promessa dele: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Até a volta dele, até o tocar da trombeta do arcanjo, ele está conosco. E quando essa trombeta tocar, Maranata, Jesus vem para nos buscar. Essa é a promessa dele. É verdade. E ele não diz que estaria, que vou estar, não. Ele diz que está. É o presente, a conjugação do presente. Aleluia. Em todo tempo.
Eu estou. Glória a Deus. Amado, Amém. Deus está trabalhando no coração da nossa família o tempo todo. Eu creio. O tempo Ô todo. Aquino, o que eu acho tremendo também nessa parábola é que quando o filho se arrepende e volta para a casa do pai, quem o avista primeiro é o pai, né? Isso significa que o pai estava esperando pelo filho, não é isso? Aí eu me lembro de um bebê. O bebê, você que é pai e eu também, trocamos muitas fraldas, né? Naquela época não era descartável, era fralda Bastante. de Muita algodão, fralda. né? E depois veio aquela fralda enxuta, né? Então, o que acontece? A criança quando ela fazia, né? Ali a obra dela, ela ficava toda desconfiada, né? E via pra gente. A gente pegava, limpava, passava um lencinho, né? Aquele lencinho cheirosinho. Depois lavava, passava uma pomada, tal, colocava uma outra fralda. Mas a gente sabia que daqui a algumas horas ela ia retornar da mesma forma, porque é a natureza dela, certo? Então aquele pai, ele sabia que o filho ia se arrepender, que o filho tinha errado, tomado uma decisão errada, mas como você falou, o pai permitiu que ele fosse, deu a parte da herança, mas o pai sabia que ele ia voltar e estava esperando o retorno dele. E quando ele vê o filho, não é o filho que corre e vai até ele, é ele que vai até o filho. Eu acho isso tremendo. E aí ele faz 3 coisas. Ele coloca o anel no dedo, que significa: filho, eu ainda tenho uma aliança contigo, você não deixou de ser meu filho, né? Coisa tremenda. Ele coloca uma roupa nova, uma veste nova, né? Significa perdão, restauração, santidade. E ele coloca a sandália nova, ou seja, ele está dizendo para o seu filho: filho, nós a partir de agora, nós vamos caminhar juntos. Eu quero estar mais junto. Eu quero ter mais diálogo com você. Eu quero conversar com você. Eu quero ser seu amigo. Mas tudo isso só foi possível porque o filho se arrependeu. Se o filho não tivesse arrependido, ele não voltaria e o pai não abraçaria, não colocaria o anel, não colocaria a sandália nem as vestes e nem dava uma festa como aquele pai deu quando o filho retornou. É verdade? Olha, o mais importante que a gente vê nisso é o cumprimento da palavra de Jesus. Quando Jesus fala, olha, perguntado, mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Jesus responde o quê? 70 vezes 7. O perdão é algo que tem que ser uma constante na vida do cristão. Porque todo dia, o tempo inteiro, nós sofreremos injustiças. Verdade. Jesus Cristo não prometeu para nenhum cristão boa vida, né? Jesus Cristo fala, olha, pega a tua cruz e me segue. Jesus Cristo, ele fala, olha, no mundo tereis bonança, no mundo tereis banquetes, não. No mundo tereis dinheiro? Também não. Não. Vem cá, no mundo você vai ter um carro novo, um carro zero? Não. Um jumentinho zero? Não. Não prometeu nem um jumento zero? Não. Ele prometeu o quê? Aflição. Lá em João, o Senhor Jesus fala que filhinhos, no mundo tereis tribulações,
mas tem de bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Aleluia. Essa situação do relacionamento, o pai, nós somos uma caricatura de Deus, nós pais, somos uma caricatura. Certo. Irmãos, não me compreendam mal, caricatura é uma imagem distorcida, tá? Amém. Eu não tô aqui. Nós somos uma imagem distorcida de Deus no quesito ser pai. Mas se nós, criaturas, quando éramos criaturas de Deus, Deus nos olhou com um amor tão infinito, um amor que nós não conseguimos ter, nem mensurar. Deus enviou o seu Filho unigênito para todos nós que cremos termos vida eterna. Amém. Né? Então, quando nós nos arrependemos das nossas iniquidades, dos nossos pecados, entendemos o maravilhoso amor de Cristo, começamos a compreender a obra da cruz. Deus faz isso conosco. É verdade. Deus nos torna co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Nos transforma de criatura para filhos do seu amor. É verdade. Agora, por isso que nós Aquino, lembra que você me falou, acho que foi hoje ou ontem, foi hoje, se eu não me engano, ou foi ontem à noite. Você me disse algo muito interessante. Veja só. Você falou para mim, inclusive, a questão da ressurreição de Lázaro. Que existe a parte que o homem tem que fazer e existe a parte que só Deus tem que fazer. A parte que o homem tem que fazer, Deus não faz. A parte dele, ele cumpre quando nós fazemos a nossa, né? O pai não foi buscar o filho quando o filho estava lá distante comendo bolota, não. O pai esperou ele. Não. Se o filho não tivesse arrependido e vindo, o pai não tinha ido buscar ele, não. Porque na parábola o pai ficou esperando. Certo? A parte do pai era o quê? Perdoar, restaurar, amar, restituir. Mas a parte do filho foi se arrepender, pedir perdão e retornar. É isso? Foi o que você Exatamente. falou ontem. A questão de todo milagre, ela tem que ter uma ação do homem. Verdade. Eu vou te citar um exemplo. Não vou nem falar de milagres de Jesus. Eu vou citar para você o exemplo da sunamita. Tá? A sunamita, ela vê o filho que Deus lhe deu através do profeta Eliseu morrer. E ela, com toda longanimidade, com todo amor, com toda a esperança, com toda a fé, o que ela faz? Pega aquele filho, a herança de Deus, que estava morto, colocou na cama, no quarto que ela e seu marido tinham preparado para o profeta, e foi ter com o profeta de Deus. Em momento nenhum da sua caminhada até o profeta, ela duvidou da ressurreição de seu filho. Verdade. Esse exemplo da sunamita, para mim, é o exemplo do pai e da mãe aflito por conta de um filho Que está morto espiritualmente. que está morto espiritualmente, e eu creio na ressurreição dele, porque a palavra de Deus
me afiança, me ordena a crer. Amém. Me ordena a crer. E ela foi ter com o profeta, e na caminhada até o profeta, ela foi inquirida várias vezes. Tudo vai bem? Ela, tudo vai bem. Verdade. E ela foi buscar aquele que podia fazer a diferença. Amém. O pai do filho pródigo, ele fez aquilo que lhe cabia, que era esperar. Verdade. Seu filho tinha ido caminhar com as próprias pernas. Verdade. Com as próprias pernas ele teria que voltar. Verdade. A jornada era dele e não do pai. Verdade. A jornada era dele. Jesus Cristo, quando chega no túmulo de Lázaro, Jesus Cristo olha para a multidão e ele fala, ó, tirem a pedra, sabe? A ação de fazer o que é humanamente possível, vocês vão fazer. Verdade. O que era humanamente possível naquele momento para que o milagre de Lázaro acontecesse, não era Jesus entrar no túmulo, porque Jesus não entrou no túmulo. Verdade. Era o povo tirar a pedra para que Jesus mandasse Lázaro sair. Amém, aleluia. Então, qual é a ação do pai e da mãe? Filho, eu te perdoo. Filho, me perdoa. Filho, vamos começar algo novo em nossas vidas. Esse é o retirar da pedra. Esse é o caminho para que o autor e consumador da nossa fé realize o milagre. Amém. Porque eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, e quero deixar claro para todo mundo, eu não creio em milagre. Eu não creio em milagre. Eu creio no Deus que opera o milagre. Amém. Porque agindo Deus, quem impedirá? É verdade. O milagre é só a evidência do poder de Deus. É verdade. Porque o poder pertence ao Todo-Poderoso, ao Deus do milagre. Amém. Então é por isso que nós temos que buscar o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Nós temos que rolar a pedra, nós temos que estar vigiando e orando, como fez o pai do filho pródigo. Você trouxe essa reflexão. Ele estava atento, ele estava vigiando, ele estava orando, ele estava aguardando o retorno do seu bem mais precioso, que era a herança que Deus havia lhe confiado. Amém. É essa visão do filho pródigo que eu acho que nós temos que buscar aplicar nas nossas vidas. É verdade. Né? É buscar fazer de forma mais cristã. Amém. Esquecendo o nosso ego, botando de lado os nossos ressentimentos, que não são poucos, porque da mesma forma que o filho acha que sofreu injustiças, nós também as sofremos. Verdade. Do mesmo jeito que os nossos filhos acham que têm razão, nós também achamos que temos as nossas, né? Só que chega um ponto em que nós temos que fazer como o pai do filho pródigo. Nós temos que buscar um consenso, nós temos que buscar um senso comum, temos que buscar um ponto de convergência, um ponto de paz. Se é isso que você quer, meu filho, eu quero dizer para você que perante Deus, perante as Sagradas Escrituras, esse não é o melhor caminho, esse não é o caminho, mas eu te abençoo para você fazer a jornada que você quer. Amém. Todavia, vou continuar orando ao meu Deus para que essa situação
se modifique. Amém. Aquino, tem uma pergunta aqui. Se o filho tivesse voltado sem se arrepender, como seria? Esse é um pensamento até interessante. Esse é um pensamento interessante. E eu vou responder com uma afirmação minha, na minha crença no autor do milagre. Amém. Jesus, quando opera um milagre, fruto da nossa oração, fruto da nossa intercessão, Jesus não faz milagre pela metade, não. Verdade. Jesus não faz milagre pela metade. Jesus não mandou Lázaro sair para fora sem antes dar ordem às mulheres que desatassem o morto. Verdade. Porque o morto não ia conseguir andar atado. É verdade. Então, essa possibilidade do filho voltar sem estar arrependido, sem pedir perdão, isso não é de Deus. Então eu nem faço conjecturas a esse respeito. Porque o Deus que nós servimos, ele não é um Deus da metade. Amém. Não é o Deus da metade. Existem teólogos hoje, de várias linhas de pensamento teológico, que afirmam que a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho não foi bem como está escrito na Bíblia. Foi uma grande maré baixa. Eu já vi também. O milagre de Deus, então, foi maior do que eu pensava. É verdade. Ele matou o exército de Faraó numa poça d'água. É verdade. Eles dizem que eles atravessaram num lugar que dava val. E o exército morreu afogado numa poça. E olha que eles estavam com cavalos, né? Em carros e cavalos. Então, o milagre foi grande. Então, meu irmão, é crendo nessa palavra viva e eficaz, nesse Deus todo-poderoso, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, que eu digo que não existe milagre pela metade. Se Deus prometeu, ele não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Meu irmão, não existe milagre pela metade, sabe? A sunamita, quando foi ter com o profeta, tá tudo bem, o que você está indo fazer? Não, tudo vai bem. Tudo vai bem. Sabe? Ela creu. Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. É verdade. Não é à toa que ele é o pai da fé. Sabe? A Sara, quando ouviu a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, ela fez a mesma coisa, alvo dessa pergunta. Peraí, eu sou velha, estéril, como é que ele vai ser pai de muitas nações? H, vem cá, vai deitar com o velhinho, vai. Mas a promessa não era para Agar. É verdade. A promessa era para ela. E o Senhor, quando esteve com Abraão, falou para ela, olha, daqui 1 ano, você vai estar com o menino no colo. E ela estava, que era o seu filho Isaac, o filho da promessa. Verdade. Então, meu irmão, todas as promessas, elas têm no Senhor Jesus o sim e o amém. Amém. As promessas de Deus acerca dos nossos filhos, elas são reais e não são poucas. Algumas promessas dependem do convencimento pessoal, depende daquilo que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, sabe? Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e após esse encontro, não foi uma visão, não foi uma visagem, foi um encontro, ele passa a ser Paulo, o doutor da igreja, o pregador dos gentios, o nosso pregador.
Então, meu irmão, não existe milagre pela metade. Amém. Não existe. Essa pergunta, ela fica assim, na parte da descrença, né? E o que eu digo para os amados é que a palavra de Deus nos afirma que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Amém. Então, se você quer ver um milagre, quer ver a glória de Deus, creia. Amém. Creia, mas creia de forma incessante. Amém. Creia de forma incessante. Amém. Glória a Deus. Dependa da tua fé para viver. Dependa da sua fé para caminhar. Amém. Nós vamos orar. Não tem mais nenhuma pergunta. Mas eu quero agradecer ao pastor Vitor pela reflexão de hoje, uma palavra muito abençoada, e com certeza é a realidade de muitos, né? Inclusive a nossa, minha e sua, e muitos que estão nos vendo e irão nos ver através desse vídeo, dessa live. Eu creio que deu para abrir horizontes, deu para abrir a visão espiritual, fortalecer, trazer um ânimo, uma esperança, uma fé. Agradeço a você pela sua disponibilidade, meu irmão. E lembrando que quinta-feira nós teremos uma live com o Mário Jorge, que é o meu primo, ele é físico. O tema é o mesmo, Vitor, só que ele vai trazer uma visão holística. E na terça-feira que vem eu volto com o pastor Vitor Aquino, aí de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre seitas e heresias. Amém? Amém. Voltaremos na semana que vem, estaremos aqui novamente, na terça-feira às 20 horas, falando sobre seitas e heresias. Eu queria deixar um testemunho ao vivo. Amém. De dizer a você que esse trabalho, essas lives, elas tratam de assuntos que afligem a alma do ser humano. É verdade. Afligem a nossa alma, são as nossas realidades, as nossas paixões, e que, em nome de Jesus, não pare. Amém. Não pare. Porque vidas serão alcançadas. Eu creio. Homens de Deus se juntarão a essa obra, Eu creio. a esse projeto, a esse ministério Atos 2, porque é um ministério que teve sua origem no trono da graça de Deus, Amém. né? Eu creio. A gente ora incessantemente pelo seu ministério, por Obrigado. esse trabalho. Esse trabalho é importante para o reino de Deus, para a divulgação do reino de Deus. Amém. Esse trabalho é importante para o resgate de almas e de famílias. Os nossos problemas não são nossos problemas. Os nossos problemas são os problemas da família de Cristo. É verdade. Tudo aquilo que nós passamos, outros irmãos nossos passam. É verdade. Não existe o problema do Mário, o problema do Vitor, existe o problema dos filhos de Deus. Amém. Porque o Senhor Jesus, É verdade. ele pede a Deus que não os tire do mundo, mas que nos livre do mal. Ah, Então, verdade. todos esses problemas nós vamos passar, mas com a certeza de que o Senhor já está mandando, porque ele pediu ao Pai que nos livrasse do mal. Amém. É verdade aquilo. E eu confesso que eu me alegro, viu, quando vejo, você manda para o meu WhatsApp os vídeos, as fotos do que Deus está fazendo
na vida de vocês e através de você, da missionária Marilene, da sua casa. Eu me alegro, eu me emociono, porque por 3 anos nós fizemos essa obra, né? Paramos por conta da pandemia, mas eu creio que o retorno está mais próximo do que eu possa imaginar. Amém? Eu creio. E você tem uma parcela muito grande, né, em tudo isso, porque você tem orado e tem me ajudado muito, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida. Você disse que um dia eu lhe discipulei. Hoje você está me discipulando. Amém? Glória a Deus, né? Então aqui você poderia fazer uma oração para a gente encerrar a live de hoje? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, Amém. Quero te agradecer pela maravilhosa oportunidade, Senhor, de falar Obrigado. para os teus servos, Senhor, acerca desse assunto. Ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essa live tenha edificado vidas, Senhor. Amém. Tenha mostrado ao povo, Pai, que esse problema não é particular e específico de uma única família. É verdade. Ó Deus, mas que a solução para todas as famílias se encontra em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Amém. O nosso maravilhoso conselheiro, o nosso príncipe da paz, o nosso Emanuel. Aleluia. Senhor, abre os nossos corações. Abre, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, arranca toda a raiz de amargura. Arranca, Senhor. Deus, libera perdão, Senhor. Amém. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos os nossos filhos como Senhor, nós enxergávamos abre. nos tempos em que eles eram crianças, Senhor. Verdade. Que faziam artes, Pai, e que nós os corrigíamos, os disciplinávamos com amor, com mansidão. Ó Pai, evidencia em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, refletir Jesus Cristo para a nossa família. Amém. Que nós possamos, ó Deus, ser sal e ser luz para a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, resgata, restaura a nossa casa, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, restaura todas as famílias dos cristãos, Pai. Em Daqueles nome de que Jesus. buscam, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus, é como nós te oramos, Pai. Sim, Agradecidos, Senhor, por essa iniciativa Pai. Obrigado. do pastor Mário, por esse ministério do projeto Atos 2, Senhor. Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, sustenta esse ministério, Pai. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Aleluia. É como nós oramos e te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Vitor. Você é uma bênção. E sua família também, né? Amém. Que eu amo muito. Não nos conhecemos de hoje. Não. São 25 anos, viu, pastor? 25 Glória a Deus, né? Glória e 3 a anos de Deus. discipulado de baixo. Você está errado, não é assim, senhor. Mas foi bênção, né, Quina? Bons tempos. Meu irmão, não foi. É. Então, só lembrando a todos os ouvintes da Rádio Atos 244, estaremos na quinta-feira com a live com o Mário Jorge, que é físico, e na terça-feira que vem eu volto com o pastor Vitor Aquino, aí de Mato Grosso do Sul, falando sobre seitas e heresias. Aqui em Recife, 20 horas. Aí em Mato Grosso, às 19, né, Vitor? 19. Porque é uma hora de diferença. Tem uma hora então, de diferença. Quinta-feira tem live e terça-feira o Vitor volta comigo aqui.
Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele, né, Aquino? Glória a Deus. Amém, meu querido. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Eu não tenho dúvida que você foi e será abençoado. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Paz, querido.